Oi, pessoal, tudo bem? Sabe, às vezes as histórias que a gente mais conhece são as que escondem os detalhes mais fascinantes. E hoje, vamos dar uma olhada de perto em uma delas, a criação de Adão. A imagem que a gente tem na cabeça talvez não seja exatamente o que o texto bíblico diz. E um pequeno detalhe, um detalhe na ordem dos acontecimentos, pode mudar completamente a nossa perspectiva. Então, vamos começar com essa pergunta direta. E se Adão não foi criado dentro do paraíso? E se aquela imagem clássica do primeiro homem sendo formado já no meio do jardim perfeito não for bem assim? É uma ideia que pode parecer estranha, mas que, acredite, está lá no texto. Essa é a cena clássica, não é? A gente fecha os olhos e imagina Deus moldando o homem do barro, com árvores lindas e rios por toda parte. É a imagem que a arte e a cultura popular meio que fixaram na nossa mente. Mas, como a gente vai ver agora, talvez seja a hora de voltar para a fonte e ler com um pouco mais de atenção. Bom, vamos mergulhar nisso. A chave para desvendar esse mistério todo está numa leitura cuidadosa, prestando atenção não só no que é dito, mas na ordem em que as coisas acontecem, porque às vezes a sequência dos fatos é a própria mensagem. O primeiro passo está aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A ação é super clara. Deus forma o homem do pó da terra, depois sopra o fôlego da vida e pronto, Adão se torna um ser vivente. A criação do homem está completa. Mas a grande questão é, onde exatamente ele está nesse momento? O texto ainda não diz. E agora vem a parte que muda tudo. Olha só o versículo seguinte, o 8. Primeiro, Deus planta um jardim. E depois ele pôs ali o homem que tinha formado. Essa expressão que tinha formado é a chave de tudo. Ela indica que a formação já tinha acontecido antes, o homem já existia, já estava pronto. Fica muito claro quando a gente coloca assim, lado a lado. São duas ações diferentes, uma depois da outra. Primeiro, a formação, depois, o posicionamento. Adão não foi criado dentro do jardim. Ele foi criado em outro lugar e só depois foi colocado lá. Essa pequena separação é o detalhe que faz toda a diferença. E para a gente entender isso ainda melhor, tem outro ponto que a gente precisa esclarecer. É bem comum a gente usar Éden e Jardim do Éden como se fossem a mesma coisa, mas biblicamente falando, não são. Pensa assim, o Éden era uma região, uma área geográfica bem grande, tipo um estado talvez. E dentro dessa região do Éden, Deus plantou um lugar específico e muito especial, o jardim. Então, Adão foi criado em algum lugar na região do Éden e depois foi levado para essa área VIP, que era o jardim. O texto nos dá até umas pistas geográficas bem reais. Fala de um rio que se dividia em 4, e 2 deles a gente conhece muito bem até hoje, o Tigre e o Eufrates. Isso nos ajuda a localizar a região do Éden, ali na área da Mesopotâmia, onde hoje ficam países como o Iraque. Ou seja, a narrativa está ancorada num lugar real. Certo. Então Adão foi colocado nesse lugar que foi preparado especialmente para ele. Mas por quê? Ele não foi para lá só para descansar e curtir a paisagem, não. Havia um propósito claro, uma missão para ele cumprir. Lá em Gênesis 2, versículo 15, o texto nos diz exatamente qual era essa missão. O homem foi colocado no jardim com 2 tarefas bem específicas: cultivar e guardar. Isso já mostra que havia responsabilidade, trabalho, zelo envolvido. Vamos entender isso melhor. Cultivar significa o quê? Trabalhar a terra, sabe? Fazer as coisas florescerem, serem produtivas. E guardar quer dizer proteger, zelar por aquele lugar, mantê-lo seguro. No fundo, Adão era o primeiro administrador, o primeiro zelador da criação de Deus. Ok, a gente já entendeu a sequência dos fatos e qual era a missão de Adão. Mas e daí? Por que esse detalhe todo importa? Bom, é aqui que a história vai além da curiosidade e se torna uma lição muito poderosa. O ponto central aqui é que nada disso parece ser por acaso. A narrativa bíblica é construída de um jeito que revela o caráter do Criador. Essa sequência, primeiro a preparação de um lugar perfeito e só depois a chegada do homem, é uma demonstração incrível de cuidado e de propósito. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A gente vê um padrão de preparo, de providência. O lar de Adão não foi um improviso. Foi um presente planejado e preparado com carinho. Isso revela um Deus que primeiro estabelece um lar perfeito, com tudo no lugar, antes de nos convidar para morar nele. E mostra que o nosso trabalho, nosso propósito sempre está ligado a um lugar e a um contexto que ele designou. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se um detalhe tão pequeno,
A ordem de 2 versículos pode abrir uma camada de significado tão grande que outros segredos, que outras ideias incríveis não estão ali, esperando para serem descobertas, escondidas na estrutura e na sequência das palavras que a gente lê todo dia. Fica aí a reflexão para a gente olhar de novo, com mais atenção, para aquilo que a gente acha que já conhece.